Então vamos, a gente já estava Vamos conversando começar. muito. Já estamos a conversar muito. E eu ia sugerir uma questão que era, começávamos ali na escada, Sim. como se nós fôssemos um observador que nunca tivesse entrado aqui ótimo, no espaço. Vamos para lá. Isso. Acho que aqui já está bom, porque já temos a Isso. primeira peça. Isso, a primeira impregnação, né? E a primeira peça faz, para mim, logo uma conversa com, com a escada. Temos uma escada curva e temos um percurso em que nos vamos elevando, e à medida que nos vamos elevando vamos poder aceder a um elemento que está mais acima do que o nosso. Sim. Portanto, aqui há um percurso iniciático. Sim, exatamente. Que é um preâmbulo. Sim. Ainda não estamos na exposição. Exato. Ainda não estamos no espaço simbólico. Isso. E quando entramos no espaço simbólico, já estamos num nível mais elevado do que o sítio de onde partimos. Isso. Mas ainda o nosso olhar é de baixo para cima. Exatamente. E aí tem uma questão que você pegou, que é uma das principais quando eu comecei a pensar neste espaço aqui do museu. Porque para mim é um espaço muito conotado, né? Porque a minha geração, nos anos 60, fui formada aqui, né? Tem até a exposição, achei incrível, do Rogério Duarte, que foi meu professor aqui no MAN, nos anos 60, aqui do lado. E essa arquitetura, para mim, ela tem o valor cultural, né? Em camadas de significado historicamente, né? Desde os anos 60. Eu tive aulas quando aqui ainda era um barracão, quando estavam construindo, com o Ivan Serpa ali fora. Então, a primeira coisa que me veio, quando veio o convite da Lígia, né, e do Camilo, foi vir fazer isso que você fez agora comigo, né? Você me trouxe para a minha exposição. E eu cheguei aqui, o primeiro dia abriram lá outra portaria, eu falei, não, eu preciso hoje voltar mais uma vez a subir essa escada, mas com um olhar de quem deseja transformar o espaço ao qual ela leva. E aí, esse movimento dessa, né, ciclópica que tem nessa escada e com essa leveza do Reide, foi a partir exatamente daí, quem sabe sabe, né? Você pegou no ponto, que veio a ideia desse trabalho. É, porque este espaço é um espaço muito belo, monumental, mas ao mesmo tempo com marcações ortogonais, todo ele, não é? É um grande retângulo, um grande cubo, com umas paredes em vidro e outras em concreto, mas ele é muito quadrado e o único espaço curvo que tem é o espaço de acesso que já está fora. Isso, que já não pertence já mais não pertence. a ele. E então a primeira sensação que eu tive foi de uma dança e de um movimento, de um elemento que está em suspensão e que ao mesmo tempo traz todo o espaço da arquitetura, ora o teto, aqui neste caso, ora ao fundo as paredes, para o centro da sala. Ele é como se agarrasse nesse espaço monumental, lhe desse a escala humana do espectador ou da pessoa que se confronta com ela. E, num primeiro momento, ela olha-nos de cima, depois ela assenta no chão e esse mesmo movimento continua e, finalmente, cria uma situação de tensão contra a parede direta. Porque o último diálogo é com a parede. Exatamente. Né? E ele guarda, eu acho, né, na situação dos trabalhos no espaço aqui do museu, ele guarda a memória exatamente afetiva, cultural e arquitetônica desse turbilhão que é essa escada, né? Então você fala muito bem, ela não pertence a esse espaço, mas esse espaço guarda de uma maneira afetiva e estética a memória da presença dela por onde a pessoa acabou de passar. Porque é ela que dá acesso ao espaço. Não tinha outra maneira de chegar cá sem essa curva. Sem essa curva. Iniciática e é curioso porque é uma curva que obriga a um movimento de rotação do nosso corpo e do nosso olhar.
que depois Não é vai um- ter que lidar com essa parede ditatorial branca, né? Absolutamente. Que ela, eu não quis tocá-la. Falei, não, porque esse espaço, ele tem qualidades que ultrapassam e transcendem a presença desse plano branco dessa parede. Então, foi proposital não ter nenhum ponto de tensão, de fixação, estruturalmente falando, esteticamente falando, com essa parede. Até porque ela é uma folha de papel, você sabia? Ela não segura nada. Eu vi nas fotos do livro lindo que o museu tem sobre a construção, ali é uma camada de tijolo. Você tem uma malha praticamente 2 por 2 nela toda, com umas áreas de concreto muito finas e depois você tem um espaço e outra parede. Você vê como ela craquela toda. Então, essa é outra questão. Quer dizer, o plano branco que deve receber o trabalho, que serve de fundo para o olhar, que reorganiza a nossa perspectiva, que faz com que você tenha até uma sensação, né, de claridade no espaço e dá uma atmosfera assim, não vale nada. Quem vale é aquela de lá. Sim, mas esta funciona de alguma maneira, estava eu a pensar por aquilo que me disse, como o cenário do Robert Rauschenberg para o Cunningham, que são Sim, um imenso cenário Sim, branco onde se sim. projetam sombras e onde se recortam as peças. isso. Portanto, ela tem uma função, não sendo uma função estrutural, Estrutural. ela é a função também de poder receber e recortar as peças contra elas. Sim, 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 tem toda razão. Aliás, o Cunningham é contraponto. uma bela lembrança. Porque acho que esse trabalho, ele não só lida com essa questão que seriam, a frase é do Paulo Mendes da Rocha, que eu acho lindo quando viu um trabalho meu lá na Vale, é o que fica depois que o vento passa. Até que a gente estava conversando Sim. sobre isso. Porque ele vai deixando uma reverberação da presença dele, né? Depois que a gente o percebe visualmente e tem a experiência do nosso corpo em relação a ele, você passa para o outro trabalho, você vai guardar na sua memória aquele vestígio daquilo que você experimentou e esse vestígio vai qualificar a sua relação com o outro trabalho. Isso, né, que eu me lembro, né, de todas as experiências de dança, é uma questão muito própria da dança, né, contemporânea. E as suas peças têm o registro do corpo, o registro do movimento, de um corpo em movimento e a luz. Isso. Portanto, recebe estas três. São 3 vertentes, né, que se fundem no Claro. trabalho e sem sombra na parede, né? O que permite recortar, fundamental, não é? Não tem sombra, embora tenha uma variação de modulação. Sim, por causa das clarabóias, que isso daqui acho que é o grande valor, quando você estava colocando muito bem, que é um retangulão, né? Arquitetonicamente falando, né? E ele não é um cubo branco. Por quê? Porque o Rede fez, né, essas clarabóias inacreditáveis que vazam, né, esse fechamento, né, da ideia do cubo e aí permitem que a luz entre e se misture com a luz artificial, né? E aí não cria sombra. Mas é uma luz que tem corpo, não é uma luz mecânica fria e igual. Não. E por isso que ela tinha que ser branca. Que foi uma bela coisa que o Samuel fez. Que foi quem iluminou. Porque não pode. Se você começa com aquela ansiedade que às vezes existe, de que o trabalho tem que ter a sua sombra, porque tem que ter... Não, o trabalho é ele tem a corporeidade dele, ele tem a radiância dele, ele tem essa fusão que você falou tão bem, né, dos 3 elementos, né, da luz, do corpo e da presença matérica dele. Sim. Isso aí é que resulta na fala poética. Então, essa fala poética, ela basta em si, a não ser que o trabalho exista intencionalmente, né, esperando que a sua sombra também componha a sua fala. É a palavra que faltaria. Sim. Mas aqui não. O texto acaba nelas, né? Exatamente. Não precisa. Eu gostava que me falasse um bocadinho sobre o dentro e o fora, porque elas, de alguma maneira,
temos uma lâmina que já contém o dentro e o fora de uma maneira ambígua, porque realmente há um dentro e há um fora, mas não é um dentro fechado e um fora como, por exemplo, teríamos eu estou a pensar, por exemplo, num cubo do Robert Morris, em que há um dentro absolutamente dentro, ao qual nós não temos acesso, e há um fora ao qual nós temos acesso e que cria esse corpo como um corpo estranho. Isso, e o nosso corpo fica fora. Fica fora. Este corpo também não se confunde com o nosso, porque ele é um corpo outro. Isso. De qualquer maneira, tem esta ambiguidade entre a pele e um dentro com os órgãos. Bem, porque eu acho que eles têm em si, estes trabalhos, uma corporeidade que lhes é própria e que não se reduz ou resume à presença de uma ilação com a ideia de membrana ou de pele. Porque você trouxe a questão dos órgãos, quer dizer, na medida em que, para que esta chapa, vou falar, ou este plano, se a gente quiser sofisticar, né, que ele guarde, né, esse desenho ao qual foi imposto com raios, com flechas, com torções, com curvaturas muito marcadas, cada uma delas tem um desenho preciso, foi hiper necessário que na própria calandra industrial, ao conseguir então, né, imprimir na chapa todas essas torções e curvaturas, mostrou-se imprescindível a existência destas vértebras, que seriam estes tubos ou estas linhas, e que tinham que amarrar a área exata de cada desenvolvimento. Então, elas têm tamanhos diferentes porque respondem à necessidade específica de uma estrutura corpórea, então, né, que garantisse a permanência da forma que foi dada à matéria, porque essa matéria é muito maluca. Ela não tem quase nenhuma ductibilidade, quer dizer, tem que ter calandras industriais de alto porte para conseguir dar as curvas de maneira precisa numa chapa que só tem 6,5 milímetros de espessura, quer dizer, nada, pesa 600 quilos, mas é fina, né? E na hora que você consegue moldar a forma, se você não fixa com estas outras linhas, esses outros elementos, ele se desfaz, ele não volta à forma plana inicial, mas ele vira um Frankenstein, ele se deforma. Então, é porque parece que este material, estava me explicando, inclusive, um dos técnicos da caldeiraria, ele tem muita plasticidade, porque mesmo que seja com as calandras super poderosas, mas ele acata a forma que você lhe dá, mas ele tem mais ainda elasticidade. Então, igual o elástico, na hora que você solta, ele tende a voltar. E aí, esses elementos, que inicialmente eu não tinha nem imaginado que eles existiriam, porque eu imaginei a grande flecha, que é com o tubo mais grosso, porque isso é uma parte do desenho que eu sempre uso, essas flechas, e sabia que para poder manter essa área de curvatura, eu teria que amarrar com essa flecha. Mas as internas, e o pessoal, inclusive, ainda o tempo todo dizia, na hora que levantar, pode tirar, pode cortar, não pode. Então, volta à sua ideia do corpo. Eu voltava então aqui. Então, o que é que temos? Você tem aqui um corpo que você modela. Isso. Lhe dá uma memória e a seguir fixa a memória. Fixa a memória. Porque senão ele recupera uma memória anterior. Que é a dele. E vai para os caminhos dele. Isso. E você, portanto, aqui há um trabalho de fixação de memória. Isso, exatamente. Inesperado, até para os técnicos. Quer dizer, é um material de uma ambiguidade inacreditável. E aí, essa relação de uma ambiguidade surda, como eu falo, entre as duas faces, que dá essa relação do que aqui seria, então, o dentro, né? No sentido mais próximo que podemos, porque ela meio acolhe o ar, né? E a outra seria exatamente o avesso ou o fora. E lá existe, de fato, você observou muito bem quando nós estávamos conversando antes, que um dos trabalhos mais exaustivos foi levar a estas chapas que eram toscas industriais,
e eu não quis chapas preparadas industrialmente, eu queria uma atitude de um gesto, né, de polimento, de tratamento de superfície sobre elas, né? Então, a superfície externa, ela marca de uma maneira, para mim, surda, porque é abafada essa superfície. E a de dentro, ela já vai um pouco além. No processo, ela passa por estes momentos. São vários polimentos com várias lixas, com mãos muito firmes com a politriz, fazendo esses raios, né, nelas, mas ela vai além. Aí ela já entra dentro de uma outra intenção, que é de trazer para o trabalho uma superfície que contenha o que eu chamo de um espelhamento turvo. E ele, então, ele reflete a nossa imagem dentro dele. Se a gente se aproxima, a relação de proximidade do corpo da obra com o corpo do espectador é fundamental. E nisso você é o mestre, com aquela obra linda, que eu fico emocionada. Lá no espaço do Paço Imperial, aquela do final, pouquíssima gente consegue construir com aquela singeleza de elementos. No final de uma fala intensa da exposição, você coloca aqueles vidros e aqueles reflexos que vão se combinando, se adensando, se relacionando, aquilo tem um saber ali, eu sei que é de longa data, meu amigo. Obrigado. Aquilo ali, não é, eu fico até agora arrepiada, porque é muito bonito, né? E esse daqui, ele fica ainda no início de um processo, onde de chão você percebe que o seu corpo vai, né, fazer parte dessa relação com o corpo da obra, que ele é deformado, que ele é duplicado. Já lá vamos, mas eu ainda queria falar desta. Já vamos falar das outras, mas agora eu ainda queria falar de algumas questões que me põem esta obra. Uma delas é, por fora, é um aço escovado que tem um registro de maior continuidade e abstração. Sim. A de dentro, que vamos chamar dentro, enfim, são pontos de referência discutíveis, mas Isso. são possíveis para nos entendermos. Isso. Estão valendo, O dentro estão e valendo. fora, o cá e lá, Isso. depende sempre Cai do lá é ponto de melhor, vista. hein? Cá e lá Eu gostei. é sempre do sítio que você está. Exatamente. Vai depender Porque do lá, lugar. para quem está lá, é cá. Isso. Inverte. Este tem, por dentro, tem um caráter muito mais expressionista, diria eu, e de alguma maneira, com ligações à pintura, porque entra a imagem virtual. Sim. Há os reflexos que deformam, tem os campos de focagem e desfocagem, também conforme o ponto de vista do espectador, à medida que ele se vai mexendo. Portanto, tem relações quase de cinema, também cinemáticas. E ligações que eu vejo, ligações à pintura que podem ser tão diferentes como Gerhard Richter ou Monet. A maneira como eles agarram no corpo, na paisagem e depois apagam para nós ficarmos só com o essencial. Isso. E ele não é diluído, você usou a palavra correta, é quase que apagado. Desfocado. 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 Para nós só retermos o essencial. Isso. E não nos determos no pormenor. Isso daí é uma coisa muito, muito interessante, porque se tem dois artistas sobre os quais eu me debrucei sempre, são o Monet, nos últimos Monets, que nem são trabalhos tão valorizados, aonde você enxerga o movimento das algas por dentro da água, debaixo da água. Quer dizer, não é aquele espelhamento óbvio das ninféias que são lindas e poéticas, não é. É um turbilhão daquela enervação daquelas plantas, daquelas eras que ficam dentro da água e que você as vê através do volume do corpo da água, que as deforma de certa maneira, mas que as dá a ver, de uma maneira que você nunca poderia ver
se você estivesse olhando aquelas algas sem o corpo da água. Quer dizer, e aí, qual seria o corpo, né, aqui, que seria o responsável por esse resultado, na medida em que não existe nada aquoso aqui, está nos vidros escrito na água, mas eu acho isso interessante porque você estava falando um pouquinho antes da gente gravar, essa questão do gesto, né? Quer dizer, existe um corpo ali, cuja memória está presente pela ação, existe uma relação de tempo e de movimento, por isso a relação do cinema e do filme, e existe então esta memória corpórea e cinética que está imbuída nessa superfície e que ela então consegue nos dar a ver a nós mesmos e ao mundo em torno de uma maneira totalmente particular e específica. Então, horas e horas, são 10 dias, 8 horas por dia, dois técnicos para poder fazer uma superfície. Então, você tem ali um acúmulo de camadas de fazeres gestuais, né? Que vai se impregnando naquela superfície por um procedimento que é muito interessante. Você falou que o resultado da ação estética remete a uma relação pictórica e o fazer é um fazer tanto pictórico ou de desenho pelo gesto e escultórico no sentido mais acadêmico da palavra, porque você retira a matéria da superfície com os discos, né, rígidos, com as lixas muito violentas, para que ela ofereça essa aparência turva e, no entanto, verdadeira, porque ela nos dá de volta a nossa própria imagem da maneira que ela quer, né? Então podíamos falar, por um lado, de uma métrica no sentido mais rígido dos minimalistas, quase, que é ir de um sítio ao outro, como faz o Bruce Nauman. Isso. Ir de um sítio ao outro, com o mesmo automatizado. Gesto, um gesto que nos dá a medida do braço e aquilo que o braço pode girar. Perfeito. Portanto, essa métrica que é muitíssimo rigorosa, porque é possível do corpo, portanto, corresponde a muito rigoroso, que é cada gesto apaga o anterior, até que, um bocadinho como na obra Chef d'œuvre inconnu de Balzac, Sim. em que o pintor vai pintando até desaparecer tudo, o que o Giacometti faz Giacometti também nos faz lindamente. até esgotar, Exato, até saturar a superfície, até ela saturar-se, ela não aguenta mais. E, portanto, criar aqui um excesso de densidade de obra pela sua ausência. Exato. Por aquilo que se limpou, até o papel ficar já todo rasurado com a borracha. Isso. E aquilo que é a sobra lacaniana, né? Aquilo que sobra é a verdade do trabalho. É a saturação. Exatamente. Pronto, em relação a esta, acho que esgotámos uma parte, falta a outra. Que é, qual é a relação dela com a arquitetura? Como é que ela, por um lado, está em suspensão e, por outro lado, tem uma situação trágica e com uma seta que se dirige para baixo e não para cima. Pois é. E a seta é aguda, né? É aguda. E ela se destaca, voltando ao que você falou da importância, né, desse plano branco, dessa parede frágil, é porque isso foi de propósito e a altura também. Não queria que ameaçasse a ninguém. Se eu descesse ali mais 20 centímetros, já seria de risco. Então, ela pode trazer a poética dessas situações de eminência, de segurança física e social, na qual todos estamos envolvidos continentalmente e mundialmente. Os riscos estão se adensando, agudizando por todas as partes, mas ela consegue remeter a esta evidência deste instante, né, histórico, mas ela preza e assim preserva a integridade física das pessoas, da arquitetura e dela mesma.
Porque é aquela história, eu não queria que ela perdesse, né, essas torções que ela carrega em si. Porque se eu a soltasse, ela produziria outras torções, se não tivesse essas linhas. Mas não eram as torções esperadas na relação com esse espaço. Portanto, poderíamos falar que há uma resistência à espectacularidade fácil. Trata-se de enunciar as coisas, sendo que as pessoas têm que fazer um esforço também para a conversa. Isso. A peça não se impõe de uma forma prepotente e, portanto, esmagadora e avassaladora. Há uma dança e uma conversa e há um enunciar, mas com alguma contenção. Eu acho que há um enunciar que dá, em seguida a ele, um silêncio para que haja o tempo do outro entrar e começar a dialogar. E tudo se possa expandir, não é? Possa expandir. Porque nada pior do que a arte autoritária. Claro. Nada pior. Potente, absolutamente de acordo. Não pode. Absolutamente de acordo. Você tem um erro grave, não são erros estéticos. Mas o difícil é pegar num material que é tão poderoso, como por exemplo temos estas 3 superfícies, e ao mesmo tempo ter uma conversa tocato lá. Mas é muito interessante isto, né? Porque é uma ambiguidade que, em vez de mostrar uma fragilidade ética, é uma ambiguidade que abre o espaço, né, da convivência, e não é nem a palavra aceitação, porque a palavra aceitação das diferenças eu tenho uma total antipatia, porque eu não tenho que aceitar nada, porque quem sou eu para ficar aceitando ou não aceitando as diferenças que existem no mundo? Você tem que usufruir da riqueza das diferenças. Claro. É completamente diferente. Então, mesmo os mais bem intencionados, às vezes, discursos sobre aceitação da diferença. Que aceitação? Que é você? Quem te perguntou se você tem que aceitar alguma coisa do outro? O outro não está nem aí. Claro. Você tem que se beneficiar do aprendizado do outro. E para isso precisa de entender. Precisa. E para entender, tem que parar, tem que prestar atenção, né? Claro. E olhar sem preconceito. E expande o seu território. Exatamente. Ampliando, né, a própria percepção. Mas ela fica aí. Em relação a esta peça, eu tenho acho que é de uma enorme beleza e portanto, tenho uma questão. Para mim, as questões que se me põem é a questão do espanto e da beleza. E ao mesmo tempo, como é que estes movimentos são todos tão. Tem uma harmonia. Eu acho que a palavra harmonia e as qualidades da estética muitas vezes são mal entendidos ou são entendidos de uma forma pejorativa, mas eu acho que é também disso que se trata e ao mesmo tempo esta capacidade de mostrar as feridas. Isso, exato. Porque sem isso não aconteceria o trabalho. É da natureza deste material, né, da espessura dele que permite, né, essa manipulação da própria matéria. E uma coisa interessante nisso que a gente estava falando de convivência é que marca assim, porque o tipo de solda usada, que é a TIG, ela penetra molecularmente dentro da matéria da chapa. Então, ela não é de superfície, né? Quando ela aquece, né, e entra a solda, que é a solda, inclusive, de aço, com o tipo de procedimento que a TIG oferece, ela penetra. Na hora que ela penetra, ela desorganiza, desloca a matéria que ali estava, se instala ali, e aí essa invasão é marcada de maneira evidente. E você vê do outro lado, né? Claro. Então temos aqui também 2 questões, que é a escultura como uma capacidade de transformação e de modelação, que é o agarrar no material e dar-lhe uma forma, conferir-lhe uma forma e dar-lhe uns limites, um dentro, um fora, um acima, um abaixo, e portanto termos essas referências espaciais que são feitas através da transformação. E uma outra área que também é muito curiosa e que neste caso é feito pelo calor e pelo fogo, que é a transmutação. Isso. E a transmutação é aquilo que acontece no campo simbólico e no campo mágico. Isso.
Porque sem isso você não tem a troca claro. no mundo. A transmutação é essa capacidade, por exemplo, que tinham boios, ou que tinham os feiticeiros, ou que têm que agarrar numa coisa e não é só modelar, é mudá-lo qualitativamente. Não é só quantitativamente encolher, aumentar, expandir, criar, mudar as referências. É qualitativamente ir dentro ou mais profundo e entrar na alma. Isso, entra na alma. Porque tem um amálgama. Se faz um amálgama entre as duas matérias que estão aí. E isso, acho que resulta uma terceira coisa, que não é um mais um. Não é um mais um, não é uma soma. Não é. Gera uma outra instância, uma terceira instância. Claro, que não se poderia nunca chegar lá sem este processo. Sem o procedimento. Você pode ter os dois materiais ou as duas matérias, você pode ter as duas formas, a chapa e o tubo, quer dizer, o plano e a linha, e você não ter a fusão. Isso daí, um dia a gente aprende a humanamente produzir isso. Não, esta é um espanto, Esta escultura é realmente uma... Eu sou mais do substantivo que dos adjetivos, mas neste caso tem que se pôr adjetivos. Às vezes tem que, né? Tem que. Ali, aquela marca ali, né? Boa. É maravilhosa, é maravilhosa. Aqui aparece também, aqui. E ainda é mais forte, né? E ainda é mais forte, exatamente. Porque aqui é o peso dela sobre essa daqui. Aqui é menor o peso. E ela dá-nos o limite que nós não temos acesso da chapa que está por trás. Isso. Ela dá-nos a métrica, a medição aonde que ela e o registro termina. onde é que ela termina. Onde é que ela termina. E aqui os jogos são verdadeiramente em várias direções e em várias... Uns que estão escondidos, outros que aparecem, uns que se repetem, outros que se contradizem. E, portanto, temos aqui uma grande sinfonia. Porque você viu uma coisa engraçada? Ela tem um elemento, como a gente estava chamando das vértebras, uma vértebra a mais. Olha aqui. Essa aqui, de cima, que as outras não têm. Por quê? Porque é tão frágil, né? A natureza desse metal, entendido como algo tão duro, que na hora que ele recebe e acata o peso da chapa da frente, com seus 700 quilos mais ou menos, ela começa ali, naquele ponto exatamente à direita da onde tem a solda, ela começava a ondular, quase como se fosse uma seda pura. É um negócio completamente estranho, entendeu? Aí eu falei, então não pode, porque ela está gritando que ela não tem resistência naquele ponto só para segurar o peso dos 700 quilos. Apesar dela ter a ajuda dos outros 600 quilos aqui, que tracionam tudo para trás. Quer dizer, como ideia de corpo, ela não cairia, mas como ideia de pele, ela se romperia. Claro. Um corpo flácido. E não teria a rigidez para sustentar o conjunto. Claro. Né? Então é muito interessante isso, porque é um material que surpreende a cada minuto, né? E te exige essas questões que, se fosse dentro de uma pureza plástica e tal, não pode entrar, não existe o não entrar, claro. Porque plasticamente não é adequado. Tudo que é necessário para que a obra exista é adequado. Claro. Esteticamente. Pois há outros assuntos que não falou, que é a questão do desenho. Porque eu admito que aquele ponto, se fosse aqui 10 centímetros mais abaixo, ele continuava a funcionar do ponto de vista estrutural. Sim. Só que a opção foi pô-lo 10 centímetros acima. Foi. E aí é uma coisa que você vê que naquela de lá, né, estas linhas, elas já estão todas em deslocamento em relação a um movimento paralelo à borda da chapa. Lá eu queria aquilo, porque ela foi a última, é a mais livre, mais solta.
aqui eu ainda estava começando a conversar com elas. Eu estava começando a descobrir junto a elas o que elas podiam e o que eu, dizendo para elas o que eu queria e entendendo. Então aqui foi uma relação, você pegou um ponto que foi um dos pontos mais difíceis para mim de decidir. Porque eu falei, mas traços, né, de desenho no papel branco, todos rítmicos e paralelos, de extensões, isto é, tempo de ação do traço diferenciados, é isso? Eu falava, mas não pode ter uma obliquidade em algum momento? Aí eu falei, não pode, porque estruturalmente eu ainda estava conhecendo qual seria o processo cabível para ela. Então, é isso, toda vez que o desenho atende à estrutura e a estrutura atende ao desenho, o trabalho está fechado. Claro. Quando tem algum descompasso, o trabalho é áspero na poética dele. Pode até estar plasticamente, mas na poética do trabalho ali tem um engano, porque tem uma falta de entendimento entre as funções, a expectativa da linguagem do trabalho e a resposta que o material e o procedimento dão. Ou seja, podemos dizer que a escultura é um assunto muito difícil porque é uma rua muito estreita. É. Que vai dar uma praça enorme. Isso mesmo. E, portanto, a facilidade é entrar num campo de espectacularidade, mas aí a escultura, em vez de ficar forte, fica derivativa. Fica. Aí, eu acho que quando você entra, você tocou no outro ponto que é muito, acho, sério. É como lidar nessa relação de atrito e de adesão, né, de uma obra, de uma linguagem plástica, escultórica, com uma linguagem arquitetônica, né, de peso, com uma qualidade que é dada pelos outros, né, que é um espaço dito monumental, como nele entrar, como dele retirar tudo que ele tem de melhor, atritando-o ou compondo com ele, né, sem que o trabalho fique, a palavra que me vem é estridente, que é essa coisa que vai além do som, que é a reverberação verdadeira dele, porque ele tem que lidar com a escala monumental, como é dito, do lugar. Mas ele não precisa de carregar dentro dele a expectativa de tornar-se tão monumental, nesse sentido de estridência da forma, como a arquitetura. Antes, pelo contrário, não este precisa. Trabalho que faz é, não negando a monumentalidade, retira-lhe solenidade e torna-o acessível. Isso, porque ele tem que estabelecer uma relação de corpo com as pessoas. Como se fosse uma dança. Como uma dança. Ele tem que envolver, ele tem que estimular a pessoa a pensar no próprio prumo, na sua condição de deslocamento, no seu equilíbrio. Quer dizer, não é para contemplar, é para produzir em si, corporeamente, psiquicamente, emocionalmente, culturalmente, uma reação. E aí, uma transmutação, da mesma maneira que ali, né, nós vimos aquela fusão pelo calor dos materiais, de você soldar e você ter a memória daquela só. E, portanto, para que essa transmutação se proceda da maneira mais eficaz, não pode haver desvios que distraiam, Isso. não pode haver muitos detalhes, tem que haver um apagamento para ficarmos só com o essencial. Isso, exatamente. Isso é muito difícil, né? É o mais Você difícil. não se render a estas inúmeras sugestões externas, estéticas, culturais, temáticas, né, que existe no campo cultural e que você traz para você se quiser ou não. Claro, e eu até diria mais, eu acho que vivemos num mundo que é de tal maneira sobrecarregado com estímulos, há um excesso de estímulos, que o trabalho, de alguma maneira, dos artistas, e no seu caso, isso é muito claro, trata-se de
criar silêncio, 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 de maneira a ficar só com o essencial e ao estímulo ser adequado àquilo que quer que o espectador sinta e a um nível de pele quase inconsciente. Isso, quase inconsciente. Como se fosse um ultrassom. Isso, perfeito. É bonita a imagem, bonita, como um ultrassom. É isso. É muito baixinho, essa coisa que você fica meio no olhar do horizonte quando olha a praia, porque eu raramente trabalho com obras que fiquem se relacionando com o chão. Não tenho muito essa prática. Para mim é muito mais fácil flui desenvolver as aéreas, com toda a complexidade que elas exigem. E essa relação com o solo, para mim, é muito mais difícil, né? Porque, inclusive, na dança, o que mais me interessava era usar o solo só para o apoio da ponta do pé para saltar. O bonito da dança são os voos que se faz, né? Então, o chão, ele funciona em alguns pontos, em alguns momentos, num timing muito preciso, e ele é totalmente funcional, que é para ele dar a oportunidade do corpo por si mesmo criar um impulso, né, de Mas eu isso acho que se vê muito bem, a maneira como ela só toca em alguns pontos, em lugares, e em muito poucos, não é? É pouquinho. E uma coisa que me surpreende também muito é que, na realidade, neste espaço monumental, temos uma peça de chão que segura o espaço todo. Foi, porque precisava. As outras estão muito bem, fazem uma grande conversa com esta peça, mas esta peça, se tirássemos as outras, segurava o espaço já. Segura. Portanto, as outras existem porque há uma necessidade de conversar com esta peça e esta peça quer conversar, mas não por necessidade de o espaço ser grande demais para ela. Isso foi a mais difícil, que eu estava lhe dizendo, porque para mim é muito mais difícil poder cunhar, como eu posso, um trabalho que se relacione com o solo, e aqui existia essa presença avassaladora dessa área com esse chão preto. Quando você entra nesse lugar e que ele está vazio, essa área onde ela está, ela magneticamente ela traga para dentro dela, quase como um buraco negro, ela puxa, porque ela é muito dominante, né? Então, a minha grande preocupação foi isso. Eu falei, de que serve criar, né, a circunstância da flutuação no ar, de coisas pesadas que flutuam no ar? Ok, isso sei fazer, né? Mas e o lugar? Então, a arquitetura instalou essa circunstância e criou um lugar onde existia aqui, né, um mar praticamente negro, ameaçador e plácido ao mesmo tempo. Quer dizer, o que fazer com esta cota de espaço? Então, não foi fácil pensar em algo para o chão, mas foi muito mais difícil do que isso eu entender qual a natureza do movimento que estes planos teriam que ter para poder dinamizar toda essa área. E ficar aqui, porque havia uma tendência, às vezes, minha, de olhar para aquele canto, porque aquele ângulo ele criou, desde que eu entrei aqui, uma diagonal fortíssima, que é outra coisa que a gente aprende. Porque é um sítio que tem uma fuga também por causa do vidro. Pois é. O vidro dá-lhe uma fuga posterior. Mas era terrível. Claro. Eu falava, não, eu tenho que criar, desenhei, fiz maquetes grandes e tal, de elementos que vinham de lá. Portanto, simplesmente ao colocar aqui, você deslocou todas as dinâmicas que haviam na sala, passaram a estar aqui concentradas e ser aqui um ponto de centrifugação. Exatamente. Que como é uma deslocação da escada. Da escada. Outra vez. Portanto, é uma marcação da escada, deslocou-a para o centro e criou um centro da sala noutro sítio. Isso. Essa escada responsável por muita coisa, né? Bem, talvez pega só o primeiro estímulo, não é? Isso, depois a seguir. Depois vai. Mas aqui podemos falar como se fosse um movimento em 3 tempos. Isso. Pergunto. É um movimento em 3 tempos. E ele é em 3 tempos, sempre foi em 3, mas o nível
de curvaturas e de fechamentos diferenciados veio por uma percepção não só, né, da natureza, né, dessa superfície negra que existe aqui, semi-refletora, porque reflete ou não reflete, também é ambíguo esse chão, mas também pela relação entre as três partes, de modo que estes elementos ficassem apoiados de maneira muito leves no chão. Então, os três momentos resultam de uma poética do lugar, mas eles resultam também da relação entre eles e da vontade de ter aquele elemento ali, esse da frente, não é? Muito solto e com uma ponta só. O que acontece? Ele puxava fisicamente este elemento sozinho para frente. Então, este daqui, que aparentemente é mais o terceiro, é um momento mais concentrado, mais fechado, mais de alguma maneira, mais silencioso estável, também. silencioso, ele é imprescindível para que esse desdobramento dos três ritmos exista, porque é ele que segura a escultura inteira. É muito curioso porque, de alguma maneira, nós sentimos a nossa escala, a presença na altura de cada um destes elementos e, de repente, este é como se... E eles funcionam como conchas também, portanto, são como se fossem shelters. E, de repente, este, tendo esse movimento de shelter, ao levantar, ele também divide o nosso corpo ao meio, porque ele está e é como se de repente fosse para cima e, portanto, nós quando nos confrontamos desta parte para baixo, ficamos desprotegidos e ele protege-nos lá acima, um sítio onde nós já não precisamos de proteção, uma proteção mais alta. Mais alta, isso. É engraçado você falar do shelter, porque uma das coisas que eu mais pensava nos trabalhos, como da Documenta, inclusive quando fazia aqueles turbilhões e abriam esses quase casulos, é que eu sempre achava que o que eu queria é criar um abrigo aberto, um open shelter. Sim. Porque é um abrigo que não enclausura. Então, quando tem exposições onde as pessoas percorrem com muita facilidade, elas precisam de um abrigo, elas estão exaustas às vezes nas grandes exposições, elas precisam de um abrigo para o corpo e para a mente, mas ele tem que ser aberto, ele não pode ser um abrigo que oprima, nem que limite a possibilidade de deslocar. E num espaço como este, que é um espaço tão monumental e tão forte e tão protagonista, é como se isto fizesse uma zona que lhe desse outra escala e outra dimensão, fazendo um jogo e uma dança com o pré-existente. É, porque eu acho que a escala aqui, corpórea, humana, é tão óbvia que não tem dúvida, né? Os que ficam em sobrevoo, eles estabelecem uma outra relação com o corpo, que tem um distanciamento, mesmo eles tendo flechas mais baixas, porque eles estão, aquilo que você falou, esse começa a ficar um pouco acima, aquele está completamente acima, né? Da está cabeça. Em tensão com o teto, não é? Ele está como se tivesse caído e a ser suspenso, a ser caído e a ser suspenso. E é muito bonito porque elas fletem. Elas fletem, exatamente. Fletem. E elas têm uma curva. Elas não estão confortáveis. Não, mas se elas fossem linhas perfeitamente retas, seria de uma rigidez que também não era adequada. Não, seria um desenho rígido. E não seria uma relação entre forças. Exatamente. E a matéria tendo a oportunidade de se manifestar. Exatamente. Quer dizer, ela foi ouvida, né? Ela está aí como ela pode estar e dizendo que ela, para estar assim como eu quero, ela tem que fazer muito esforço. Exatamente. Ela está fazendo muito esforço. Exatamente. Né? Não é confortável para ela. E é um discurso de verdade. É um discurso da verdade, exato. É o que é. Né? Vê que aquela de trás também, que passa a rente ali, que ela dá uma fletida que é a cara do trabalho, né? Que ela está puxando assim. Claro. Ela mostra o esforço. Né? Portanto, temos uma que nos recebe quando nós vimos de baixo, temos uma que dança connosco e há uma, vamos a esta, que vai direta à parede e ao teto.
E aqui a flecha vão para cima ou para o lado. É o oposto da outra, né? Essa, ela é, como plano, ela é mais paralela ao chão, ela cria uma forma mais flutuante que a outra despenca mais, né? E ela tem uma coisa que eu gosto, é que essa flecha, ela visualmente, ela é praticamente paralela ao chão, né? Quer dizer, pleno de diagonais e de inclinações e direções, e de repente entra uma linha que, pô, estabelece um plano de um paralelismo com o chão. Eu acho isso muito interessante. Isso resultou, eu não pensei. E tem, eu aqui, quer dizer, também há esta peça é muito complexa e não parecendo assim à primeira vista, mas ela tem um jogo que vai da parede, ela desce para o meio da sala e sobe para o teto. Portanto, cria uma relação que também não é uma relação linear, é uma relação em curva para fazer a ligação da parede ao teto. Não é uma... E depois temos um círculo que liga a flecha a esse elemento que segura esta curva, que é uma associação de um movimento que é uma circunferência, como se fosse a enunciação contínuo e sem completamente harmonioso e sem sinais, sem sítios de ruptura, e que por outro lado é como se fosse um anel que pudesse entrar e percorrer a curva de um plano que ele próprio tem um jogo sobre si próprio e em dois movimentos diferentes. Temos como se fosse uma rotação e uma translação. Isso é que eu acho que é o mais assim, tenso e intenso, né? Porque o círculo tende a manter essa ideia de continuidade e de fechamento. E nisso ele é uma forma que eu acho que ela é avassaladora, porque ela tenta puxar tudo para dentro dela. Sendo que por dentro está um vazio. E por dentro é vazio. Pois é. E ela está segura de uma maneira independente do resto do trabalho. Ela tem um ponto lá e esse ponto delicado aqui que ela faceia que é uma tangente interior. Isso. E vai para fora. Eu acho que essa linha foi uma das coisas que eu mais demorei para fazer. E a colocação do círculo. Foi a primeira coisa que eu fiz quando eu entrei aqui. E ele está diferente do que estava na maquete. Está na outra posição. Entrei e falei, não, estava errada a maquete. 1 ano de maquete estava errada. O círculo é o contrário, né? Ele veio todo para cá. E essa flecha que tinha que sair de baixo, ela precisava de jogar a direção do olhar para cá, né? Para que essa ficasse quase como uma folha, né? Até parece, quando eu olho, eu estou acostumada, tanto sei que os 6,5 milímetros das chapas, ela parece sempre, para o meu olhar, mais fina que as outras. Parece mais fina. Não é mais fina. Parece que ela é mais leve, pesa menos, que é mais fina, que os tubos das nossas vértebras são mais finas. Não Sim, são. é absolutamente verdade. É absolutamente Não são. verdade. Eles têm todos o mesmo... Não, aqui há 3 medidas, não é? Você tem assim, as linhas, que são as linhas que atirantam o trabalho, e esta flecha, e as flechas internas grandes, que cruzam de ponta a ponta o trabalho, são tubos de 2 polegadas. E as vértebras internas é 1,5. Isso em todas elas. Elas têm 1,5. E de alguma maneira é como se primeiro tivéssemos uma peça que está em suspensão, que quer cair e quer se levantar, a segunda é uma dança e a terceira é uma dança, mas já no ar. Eu gostei muito quando você falou essa relação dela que começa, né, com essa circularidade e depois, para que ela mantenha o diálogo com esta parede de referência, mas estabeleça a relação com o resto da arquitetura, ela tem essa ponta que vai para um outro lugar dentro do espaço arquitetônico, né?
Quer dizer, ela começa a conversar o tempo todo com essa parede que tem, nossa, uma memória inacreditável dentro dela. É um de corpo todas cheio de as feridas, outras, é não um corpo cheio de Todo, feridas, todo. não é? A maneira como tem umidades, como muda, como já tem diferentes cimentos, Marcações vindo de no outras obras concreto, de outros tudo. artistas, parafusos. Então, ele guarda isso e acho que como significado também estético e cultural, quantas exposições de alto nível foram feitas aqui, né? Então, ele absorve tudo isso dentro dele. E como lidar com ele e com a cota do espaço real, né? Como estabelecer essa relação para que a obra não ficasse chapada e refém dele. Isso foi o mais difícil. Não deixá-la refém da parede, mas estabelecer uma relação com a parede. E recuperar a memória, integrá-la e criar novas possibilidades. Possibilidades, isso. E ela flutuar, porque ela é a mais leve, né? Estranhíssimo. É a mais leve das três. Também porque aqui a curva é mais estendida, Mais não é? estendida. Portanto, mais... E dobra com mais delicadeza. Aqui, deste ponto de vista. Agora daqui. Aí ela vira outra coisa, Outra né? coisa Ela vira completamente outra diferente, coisa. completamente. Ela é dura, né? Ela aqui é outra coisa. Aqui é outra coisa. Aqui é um... Ela aqui fica É muito matéria, mais... né? E fica, é um cheio e um vazio. O cheio Da chapa. da chapa, que era uma forma aberta, que aqui ficou um bloco, Isso. e o outro, que era uma forma fechada, de repente virou um vazio. Essa relação é interessante, né? Como é que muda a qualidade, não é? Muda. E na relação entre as partes, Sim. né? Como é que do outro lado tínhamos uma escultura aberta que era dada por uma folha em movimento e um círculo que fechava e continha uma energia, apesar de ser uma contenção de vazio. Isso. E agora temos um bloco que é uma chapa e um vazio que é todas as possibilidades em potência e que são todo o passado e todo o futuro está naquele vazio e todo o presente está neste corpo. É bonito isso, é isso mesmo. É uma relação de tempo, é uma relação histórica, né? Absolutamente. Totalmente histórica. Absolutamente. Eu acho que aí a gente... E é esse círculo que curiosamente toca a parede e faz a ligação da parede com os outros planos todos. Porque só podia existir aí esse círculo. Eu até pensei em ter um outro círculo lá na relação com aquele outro trabalho absolutamente abominável. Não pode. Não pode, porque o círculo tem essa potência dele, que ele existe e você já tem que dar graças a Deus de você estar estabelecendo com ele um diálogo que seja produtivo. Quando você tem a medida certa, tudo o que ponha a mais sobra. Sobra. E sobra de uma maneira assim gritante. Quer dizer, não tem dúvidas. É aquele negócio não redondo. Justamente. Eu acho que essa questão que você trouxe é bonita mesmo, do presente e depois do futuro, quer dizer, esses alinhavos históricos e temporais que você já trouxe até que dentro de toda a relação de filme e de sequências fotográficas existe isso, né? Tem paixão, o cinema russo, tudo da Rússia do início. Grande sabedoria, não é? É uma Eisenstein. Eisenstein. Grande sabedoria. E o Vertov, você pega essas pessoas, ali a gente não aproveitou nem um décimo da sabedoria que está ali, né? É como os russos todos da vanguarda, né? A Malevich. Malevich e o Tatlin e Helena Guru, nas escritas, eles eram inacreditáveis, né? E eu acho que a gente, quando estabelece, né, essa relação histórica, porque o que é presente, o que é passado, é um lastro histórico, né? Claro, sobre o qual a gente está se apoiando para falar assim, né? Eu fico contente que a gente tenha na nossa conversa feito essa passagem de subir pelo acesso
do arquitetônico da escada e chegar no espaço dado que não conta com o acesso, mas que dele precisou, fica na memória, né? E quando a gente termina aqui, a gente percebe que nessa parede que limita de maneira tão contundente, né, a fisicalidade do espaço institucional, né, a gente ainda tem esse pulo para o futuro ali, tem um salto para um outro lugar, que seria um salto mesmo de todo o processo criativo revolucionário, né? Absolutamente. Não tem absolutamente, como. absolutamente. Se não for para ir para um outro lugar, a Absolutamente. gente não faria isso que está aqui. Mas é preciso ter coragem de ir lá, confrontar e trazer para dentro. É, porque aí ele existe aqui e aí abre a hipótese, sempre é uma hipótese, de alguém se assenhorar dessa condição, empurrá-la para um outro lugar mais adiante. Que pode ser daqui a um segundo, mas que pode demorar séculos, não importa. Absolutamente, não é? absolutamente. Mas ele abre essa condição do avanço, do desbravamento, né? Das Absolutamente. situações sociais e culturais, Absolutamente. que é o que interessa, né? Absolutamente. Não, a gente não faria o que faz. Muito obrigado. Obrigada eu, foi uma alegria total. Me dá um abraço. Obrigada. Muito tempo eu não Que alegria conversava eu com ter um conversa artista, consigo. companheiro, e poder ter essa conversa. Não é? Eu é que lhe agradeço a exposição e esta conversa. Não, agradeço, você não sabe, profundamente. Sinto muita falta desses momentos de troca e de conversas que vão fluindo no momento da percepção da obra e que trazem em si toda a memória das experiências do outro artista. Isso, eu acho que a gente vive para isso, né? Absolutamente. E é um privilégio, porque é raro hoje em dia haver uma reflexão sobre os assuntos, chamando as coisas pelos nomes. É. Ninguém Não é fala mais do que mais. isso. Não é mais do que isso. Só isso. A gente só quer nomear. Pode nomear. O que é, o que isso não é, que não não é. é, não é. É isso, é isso. Então acho que nomeamos, né? Eu acho que muito. Mas vamos, olha, acho que agora a gente pode brindar. E depois, vamos pensando, de fato, para mim foi muito importante. Muito. Há muito tempo eu não conseguia conversar com outro artista sobre trabalho. Muito obrigada. Muito obrigado a si. Mais um abraço. Obrigada. Parabéns. Obrigada mesmo.